Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar juntos numa das mais antigas orações da manhã, o Salmo 5. Pensem nela como uma jornada da alma que começa na quietude da alvorada. Um caminho que atravessa um clamor por justiça, que nos dá um mapa para a casa de Deus e, por fim, nos oferece um refúgio seguro. Vamos iniciar esta meditação. Bem, o Salmo já começa com esse título um tanto misterioso, não é? Para os grandes mestres da Igreja, como Santo Agostinho, a chave de tudo está justamente aqui. Para o fim, não é um fim qualquer. Aponta para Cristo, que é o objetivo, a meta final de toda a Escritura. E os que hão de receber a herança somos nós, o povo de Deus que pela graça se torna sua propriedade e herdeiro de suas promessas. É com essa luz que o Salmo inteiro se acende. Então vamos para a primeira etapa da nossa meditação, entender por que este salmo é a oração da manhã por excelência. É o verdadeiro despertar da alma para Deus. E para a gente compreender a profundidade dessa oração, precisamos de uma lente de leitura fundamental. É o conceito que Santo Agostinho chamava de Christus totus, ou seja, o Cristo total. O que isso significa? Significa que quando o salmista diz eu, não é apenas uma pessoa falando lá no passado. É a voz do próprio Cristo, a cabeça, e ao mesmo tempo é a voz de cada membro da igreja, o seu corpo, em todos os tempos. A oração dele é a nossa oração. Para Agostinho, esquecer de Deus é o mesmo que estar espiritualmente adormecido. Então essa oração da manhã é muito mais do que um simples ritual. É um ato consciente, um esforço da alma para acordar, para sair daquele estado de sonolência espiritual e se voltar para a luz de Cristo que já nasceu. É de fato o grande antídoto contra o sono da indiferença. E a própria palavra manhã tem um significado duplo, riquíssimo. No mundo antigo, a manhã era a hora do tribunal, o momento em que os juízes davam suas sentenças e a justiça era feita. E no plano espiritual? Para nós, amanhã é o grande símbolo da ressurreição. É a luz da salvação que derrota de vez a noite do pecado. Portanto, rezar de manhã é ao mesmo tempo apelar ao juiz divino e professar a fé na vitória de Cristo. Agora vamos avançar um pouco mais. A oração nos leva para o centro do conflito do Salmo, a oposição total, absoluta, entre a santidade de Deus e a natureza do mal. Aqui está o ponto nevrálgico. A confiança de quem reza não está na própria virtude, mas no caráter de Deus. A santidade divina e a maldade são como água e óleo, como luz e trevas. Elas simplesmente não podem coexistir. É impossível qualquer tipo de comunhão entre o juiz perfeitamente justo e a iniquidade. E o salmista não economiza nas palavras para descrever essa repulsa, não. A linguagem é fortíssima, não é um desagrado leve. É uma rejeição categórica, total, de toda e qualquer forma de mal. Deus não apenas desaprova, ele detesta, ele destrói, ele aborrece a injustiça. O mal não pode ser hóspede de Deus, não pode nem sequer habitar em sua presença. Bom, diante de um Deus tão absolutamente santo, surge uma pergunta crucial. E é aqui que a nossa meditação tem seu ponto de virada, onde o caminho para a presença de Deus é finalmente revelado. Pense bem, se Deus tem essa aversão total ao mal, e se todos nós, de alguma forma, somos pecadores, como é possível se aproximar dele? Como é que alguém consegue entrar na sua casa? O Salmo nos deixa refletindo sobre essa tensão por um momento. E aqui vem a resposta. Uma das declarações mais bonitas e profundas de todo o livro dos Salmos. O acesso a Deus não se baseia em nosso merecimento. Não é pela nossa justiça, nem pelas nossas obras. A porta se abre por um único e exclusivo motivo: a superabundância da misericórdia de Deus. Entramos não porque somos dignos, mas simplesmente porque Ele é bom. É essa a palavra, a chave que abre todas as portas. Misericórdia. É ela que nos perdoa, que nos limpa, que nos dá acesso à presença do Deus 3 vezes santo. No fim das contas, tudo se resume a isso. Certo, mas para onde essa misericórdia nos leva? O que é, afinal, essa casa de Deus? Na visão de Santo Agostinho, não estamos falando de um prédio de pedra. A casa de Deus é a igreja, o corpo místico de Cristo. É um estado de comunhão, o verdadeiro lar espiritual onde a alma encontra segurança e refúgio em sua cabeça, que é o próprio Cristo. Ok, agora que o caminho da graça foi encontrado, o salmista faz uma espécie de raio-x do inimigo que ele enfrenta. E ele revela que a principal arma desse inimigo é a corrupção de uma das coisas mais humanas que existem, a palavra. O diagnóstico começa por aqui, pela boca.
Na boca do ímpio não há retidão, não há verdade. As palavras não são usadas para comunicar e construir, mas sim para enganar e confundir. A imagem seguinte é ainda mais devastadora. A garganta deles, de onde saem as palavras, é descrita como um sepulcro aberto. O que isso quer dizer? Que de onde deveria sair o sopro da vida, da verdade, emana um mau cheiro da morte, da corrupção. As palavras deles não edificam. Elas contaminam. E a análise termina com a língua que adula, que elogia falsamente. A adulação aqui é vista como uma arma terrível. Ela torna o caminho dos outros escorregadio, traiçoeiro, e no fim os leva à ruína. É a mentira disfarçada de elogio para destruir. E agora nós chegamos à conclusão triunfante do Salmo. O texto vai colocar lado a lado o destino inevitável dos que praticam o mal e a alegria inabalável daqueles que se refugiam em Deus. Temos aqui o grande contraste final. De um lado, os ímpios. Seus planos estão condenados ao fracasso porque eles se rebelaram contra a própria fonte da realidade, que é Deus. Do outro lado, os justos. A porção deles é a exultação, uma alegria perpétua que não depende das circunstâncias, mas da certeza da proteção divina. E esta é a imagem final, poderosa, que encerra toda a jornada do Salmo. A imagem da segurança total em Deus. A bênção divina não é algo pequeno, pontual. É como um escudo imenso que cerca o justo por todos os lados, por completo. E o que é exatamente esse escudo da benevolência? É importante entender isso. Não é uma arma que nós fabricamos ou que empunhamos com o nosso esforço. É a própria boa vontade de Deus. É a sua graça que chega antes, que nos precede e nos envolve, mesmo antes de a buscarmos. É uma proteção total, uma atmosfera divina na qual o justo pode viver seguro. E assim, este salmo nos deixa com essa reflexão final para levarmos conosco. A jornada da manhã nos conduziu da angústia à segurança. E agora a pergunta se volta para a vida de cada um. Em meio às batalhas diárias, qual é o escudo que, de fato, protege a nossa esperança? Onde está depositada a nossa confiança última?